Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, dia 13 de janeiro, nós estamos já no tempo comum, primeira semana aí do tempo comum, depois do tempo do Natal, que vivemos aí tão intensamente, E vamos à meditação do Santo Evangelho de hoje, a homilia diária. Convido você a tomar aí na sua casa o texto, Hoje se encontra lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 14 a 20. São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos hoje o tempo comum, segunda-feira, dia 13 de janeiro, a meditação do Santo Evangelho de hoje nos traz alguns pontos muito importantes para a nossa reflexão. Bem, hoje, então, o capítulo 1 de São Marcos, no versículos de 14 a 20, e o primeiro versículo, 14, já nos dá aí a seguinte informação. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia. Veja que na última meditação nós falávamos que o evangelista já dava a entender que São João Batista seria preso, e na ocasião apontei que ele foi preso, para as razões pelas quais ele foi preso, por dar testemunho de Jesus. E aí mencionava a respeito das bem-aventuranças, os que forem perseguidos por causa do Evangelho, por causa de Jesus, são os bem-aventurados, e também aqueles que querem dar testemunho, pregar a verdade, sofrerão também as mesmas consequências, Mas isso não deve nos meter medo, Nós precisamos estar cientes de que nosso Senhor está sempre ao nosso lado, nos dando todo o amparo, todo o conforto e o consolo diante das investidas que o mundo tem contra aqueles que querem dar testemunho de Jesus. Então, depois disso, depois que ele foi preso, nosso Senhor foi para a Galileia. Fazer o quê? O evangelista diz, São Marcos diz, pregar o Evangelho de Deus e convidar as pessoas à conversão, dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Isso já até nos lança numa ideia posterior, agora às primeiras semanas do tempo comum que vamos estar celebrando agora, porque essa primeira parte do tempo comum vai dar espaço para dois tempos no calendário litúrgico, o tempo quaresmal e o tempo pascal. Então, nós vamos nos preparar durante o tempo quaresmal para celebrarmos a Páscoa do Senhor, a vitória de Nosso Senhor sobre o mundo, o pecado e a morte. E nós vamos ouvir muito nesse tempo quaresmal, convertei-vos e crede no Evangelho. Inclusive, lá na quarta-feira de cinzas, nós vamos receber as cinzas ali e vamos ouvir uma das frases que são ditas geralmente nesse tempo, é esta, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, já nos aponta nessa direção o primeiro dia aí do tempo comum. O reino de Deus está próximo. Então, Nosso Senhor está na Galileia pregando o Evangelho e convidando a essa conversão. O reino de Deus está próximo, Nós meditamos isso também lá nos mistérios luminosos, a pregação do reino de Deus e o convite à conversão. Meditamos lá nos mistérios luminosos. E aí, passando à beira
do mar da Galileia. Outro ponto, no versículo 16, nós vemos mudar aqui o andamento, a missão, né, de Nosso Senhor. Como eu disse também na outra vez, Nosso Senhor ele está sempre indo ao encontro, com o objetivo de promover, com propósitos, né? Nosso Senhor está sempre indo com propósitos, com o objetivo de promover sempre o outro, né? E nesse caso, lá no versículo 16, passando à beira do mar na Galileia, Jesus vai encontrar alguns trabalhadores ali, pescadores, né? Vai chamá-los a segui-lo. Viu Simão e André, seu irmão, lançavam a rede ao mar. São Marcos diz, eles eram pescadores, e Jesus os chamou, né, dizendo: segui-me e farei de vós pescadores de homens. Veja, aqui nós percebemos que Nosso Senhor, a missão de Nosso Senhor, ela é muito grande, e Ele precisa de pessoas para estar com Ele nesta missão, os discípulos, né, para estarem com Ele nessa missão. Então Ele começa agora já a chamar aí os discípulos para estar com eles, para se desdobrar na missão, né, de levar a boa nova, o anúncio do reino de Deus no meio do mundo. E caminhou mais um pouco e viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca, consertando as redes, mais pescadores, e também os chamou. E aí aqui um ponto interessante: eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. E nos primeiros os quais ele chamou, eles lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, mas imediatamente deixaram tudo para seguir Jesus. Nós também, né, somos chamados, né, nós somos chamados por Deus à vida, né, no primeiro momento, Deus nos chama à vida. Depois também, pelo batismo, nós somos configurados a Cristo. Pertencemos ao corpo místico de Cristo, a igreja, né? E somos chamados a exercer no mundo o nosso papel, o nosso discipulado, o nosso apostolado, vivendo o nosso batismo, né, dando testemunho de Cristo no meio da sociedade ao qual vivemos, lá no seu trabalho, na empresa onde você trabalha, no seio familiar, junto aos seus, sempre buscando dar esse testemunho de Jesus no meio do mundo. E sem colocar obstáculos. Vejam que estes, quando foram chamados, deixaram tudo para seguir o Senhor. Então nós também precisamos aprender deles a ir lançando fora aqueles muitos obstáculos que às vezes vamos colocando como desculpa, né, para não servir ao Senhor no meio do mundo, né, o reino de Deus, fazendo com que o reino de Deus se amplie cada vez mais no meio do mundo no qual vivemos, sobretudo no coração daqueles que ainda não o conhecem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.